Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Graça e paz a todos. Uma saudação especial à querida irmã Marisa Lombardi, que fielmente assiste às nossas aulas e ainda faz seus comentários. Muito obrigado, irmã Marisa, pelo seu feedback e pelas palavras de incentivo. Quero aproveitar para dizer que você também pode deixar os seus comentários, fazer as suas próprias considerações, tirar dúvidas que porventura surgiram ao longo do estudo, enfim, interagir com o conteúdo que nós compartilhamos aqui. Até porque é óbvio que nós não temos tempo suficiente para abordar todo o conhecimento que as Escrituras nos oferecem. Tenho certeza que o seu estudo será ainda mais proveitoso. Na semana anterior, vimos que no tempo certo Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Quando nem ele nem Sara podiam mais fisicamente gerar filhos, Deus concede ao casal a alegria de se tornarem pais. Sabe, gente, esse milagre renova as minhas esperanças. De vez em quando não acontece o mesmo conosco. Descobrimos que somos impotentes diante das circunstâncias da vida e a Covid está aí como prova mais recente das nossas limitações. Mas é reconfortante saber que Deus também tem planos para nós e que nada, absolutamente nada, foge ao seu controle. Assim como sustentou a Abraão, o Senhor também cuida de nós. Não sei exatamente qual a dificuldade que você está enfrentando nesse momento, mas sei que até quando não parece, Deus está agindo. Quando procuramos saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas e nos mantemos fiéis em seus propósitos, Deus mesmo dispõe as coisas a nosso favor. Lembra do que Paulo ensina aos Romanos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vimos também no estudo anterior a morte de Sara e o casamento de Isaac com Rebeca, onde a promessa de Deus a Abraão é consolidada com o nascimento de seus netos, Esaú e Jacó. Aos 175 anos de vida, Abraão chega ao fim e entra para a história como pai da fé, o homem a quem Deus chamou de amigo. Que os seus acertos também nos inspirem. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre a família de Isaac. Não temos muita dificuldade em perceber erros na criação dos gêmeos. Nos parece claro que havia algum tipo de preferência entre os pais e seus filhos, o que certamente gerou desde cedo algum tipo de rivalidade entre eles. Além disso, a displicência de Esaú para com os seus direitos de filho mais velho, que o levou a negociar com Jacó a sua primogenitura por um prato de sopa, também nos chama a atenção. Vamos lá? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 27, verso 1. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio. E traga aqui, para mim, para que eu a coma. E abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe, antes que ele morra. Seguindo o costume muito conhecido naqueles tempos, já debilitado e em idade avançada, percebendo que sua morte era iminente, Isaac chama seu filho mais velho e manda que ele prepare a refeição do seu agrado, para que depois ele possa ser abençoado. Na família de Abraão, o significado espiritual desta bênção era singular. Isto porque aquele que fosse abençoado se tornaria o herdeiro das promessas de Deus. Então, aquele era um momento decisivo na família da aliança.
Deus havia feito uma promessa a Isaque que certamente era do conhecimento de sua esposa. O filho mais velho servirá ao filho mais novo. Jacó estava nos planos do Senhor. Ele conhece os corações. Continuando a leitura do capítulo, veremos que Rebeca resolveu dar uma mãozinha a Deus e arquitetou um plano para que Jacó fosse abençoado em lugar de Esaú. Jacó, em momento algum, se mostra preocupado com a moralidade do plano elaborado por sua mãe. Suas preocupações estavam na possibilidade de ser descoberto. Mesmo assim, agindo dissimuladamente, ele engana seu velho pai e, se fazendo passar por seu irmão Esaú, foi abençoado por Isaque. O conteúdo da bênção dada a Jacó e à sua descendência dizia respeito à fertilidade e a domínio de terra, além de sua supremacia sobre povos e nações, incluindo os descendentes do seu irmão. Jacó terminou a bênção dizendo: maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Sugiro que você leia com atenção todo o capítulo para entender melhor o drama. Importante saber que o direito de primogenitura e a bênção não eram exatamente a mesma coisa. Porém, nesse contexto, eles estavam intimamente interligados. Tanto o direito de primogenitura quanto a bênção estavam relacionados à herança. E na família de Abraão, a herança dizia respeito às promessas da aliança de Deus. Não existem famílias perfeitas. Mesmo tendo ouvido o que Deus disse sobre Jacó, Isaque estava pronto para abençoar o profano Esaú. Rebeca, não escondendo sua preferência entre os filhos, e Jacó, o enganador, insensível e muito longe de Deus. É claro que uma falcatrua dessa não poderia terminar bem. Esaú chegou e descobriu a trapaça, o que agravou em muito a crise já existente entre os dois. Até ameaças de morte foram feitas. Por isso, Isaque decidiu que deveria enviar Jacó à casa dos parentes de sua esposa Rebeca, antes que um mal maior acontecesse. Vejamos o texto bíblico, capítulo 28, verso 1. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. No meio do caminho, Jacó recebeu de Deus uma revelação por meio de um sonho. Ele viu uma escada cuja base estava posta na terra e o seu topo atingia o céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam pela escada. Chamando a atenção para o fato de que Deus estava perto dele, Moisés assim descreve o acontecimento. Verso 13. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. A mensagem de Deus para Jacó relembrava as promessas que Abraão recebeu do Senhor. Deus afirmou a Jacó a sua aliança, garantindo-lhe a sua presença, proteção e bênção sobre sua descendência. Quando Jacó acordou, ele reconheceu que Deus estava naquele lugar e temeu. Aquela visão foi um grande encorajamento para Jacó. Até aquele momento, Jacó conhecia o Deus dos seus pais, mas a partir dali ele passou a conhecer Deus por si mesmo. Este foi o primeiro direto encontro de Jacó com o Senhor, que havia se revelado de forma semelhante a Abraão e Isaque. Jacó adorou a Deus e dirigiu a ele suas orações e fez um voto ao Senhor. Verso 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé, como coluna.
e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Nós enxergamos com os olhos o que é aparência externa, mas Deus vê o coração. Havia muito a ser feito ainda na vida de Jacó, mas depois daquele encontro, ele jamais seria a mesma pessoa. Nenhum de nós fomos criados por acaso. Deus tem um plano para as nossas vidas e no tempo certo, nossa fé estará amadurecida o suficiente para que possamos entender o que Ele espera de nós. O comentário bíblico NVI diz que o capítulo seguinte é um relato interessante acerca de relacionamentos humanos. Há o encanto de uma história de amor, a compaixão por uma mulher não amada e o primeiro episódio de um relacionamento de dois enganadores, Jacó e Labão. Por trás de tudo isso, precisamos ver a mão de Deus, que havia prometido cuidar de Jacó e tinha a intenção de colocar tanto Lia quanto Raquel como mães em Israel. Vamos ao texto. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde vocês são, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Mera coincidência, podem dizer alguns desavisados. Mas para nós, sem dúvida, esse encontro de Jacó e Raquel junto ao poço na região de Harã revela a providência divina, cuidando de cada detalhe da história da redenção. Jacó logo se apaixonou por Raquel e depois de ser bem recebido por seus parentes, pediu a mão da moça em casamento a seu pai Labão, que, de pronto, se mostrou feliz com a ideia, principalmente porque Jacó trabalharia de graça para ele por 7 anos. No entanto, o enganador agora foi enganado. E 7 anos depois, na noite de núpcias, Jacó descobriu que havia se casado com Lia, a irmã de Raquel. Mesmo descontente, Jacó aceitou a justificativa e a proposta de Labão. As filhas mais velhas devem casar primeiro, mas me dê mais 7 anos de trabalho e fique também com a mais nova. Para atender suas filhas, Labão entregou a elas Zilpa e Bila como servas. Entre ciúmes e intrigas, estas 4 mulheres se tornaram as mães das tribos de Israel. Você pode ler com calma o restante do capítulo 29 e o capítulo 30, que narra o nascimento dos herdeiros de Jacó em meio aos problemas que a poligamia causa. Aliás, casar com mais de uma mulher nunca foi o plano de Deus para o homem. Caso contrário, ele teria providenciado mais de uma mulher para Adão, não é mesmo? A poligamia e o concubinato foram tolerados por Deus por um tempo. E não é difícil, testemunhar os problemas familiares causados às famílias que vivem essas experiências. Deus cumpriu suas promessas e Jacó prosperou e fez o seu sogro prosperar também. O último capítulo do nosso estudo começa falando da hostilidade que agora Jacó enfrentava por parte de Labão e seus filhos. Mas fala também que nada disso era surpresa para Deus, que agora lhe dá orientações claras de como ele deve proceder. Capítulo 31, verso 1. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. A ordem do Senhor a Jacó
estava em consonância à sua promessa. Na visão da escada, que nós já estudamos anteriormente, Deus lhe prometeu: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Rapidamente, Jacó comunicou às suas duas esposas sobre a partida. Ele relembrou às duas mulheres sobre como o pai delas tinha tentado prejudicá-lo, e apesar do seu trabalho árduo. Além disso, Jacó também apontou para a bênção do Senhor como sendo o motivo de sua prosperidade naquele lugar. Lia e Raquel concordaram com Jacó e expressaram seu sentimento de reprovação quanto às atitudes demonstradas por seu pai. Elas também reconheceram que, por causa do seu comportamento desonesto, Labão tinha ficado sujeito ao castigo divino, e por isso Deus havia tomado seus bens e passado à casa de Jacó. Mas a atitude de Jacó não agradou em nada a Labão e seus filhos, que logo saíram em perseguição a eles. Mas Labão foi avisado por Deus que não fizesse nada contra Jacó. Quando finalmente o alcançou, uma série de acusações foram feitas, mas depois Labão e Jacó fizeram uma aliança. Os dois se comprometeram a não prejudicar um ao outro. A aliança foi sancionada conforme o costume da época. Uma coluna de pedra foi erguida e nomeada. Uma refeição consagrada foi consumida e os juramentos foram feitos. Depois dessas coisas, Labão levantou-se de madrugada, se despediu da família de Jacó e voltou para sua casa. Alguns estudiosos consideram que esse foi o último contato entre os parentes de Abraão em Canaã e a Mesopotâmia. Durante 20 anos, Deus trabalhou na vida de Jacó. É claro que nem tudo foram flores. Ele aprendeu a conhecer Deus como qualquer um de nós, entre momentos alegres e outros nem tanto assim. Então, que nós não percamos nenhuma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus a cada dia. Então é isso, pessoal. Recomendo mais uma vez que você faça a leitura cuidadosa dos capítulos que abordamos hoje. Se surgir alguma dúvida, faça a sua pergunta aqui ou diretamente com o seu professor nos canais virtuais que a nossa igreja oferece. Se gostou do estudo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos. É sempre muito bom estudar a Bíblia, não é mesmo? Que o Senhor, o nosso Deus, derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Uma boa semana! Até a próxima!